Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio sobre fundos europeus. Como sempre, temos a nossa especialista Vanessa Delgado, Manager de Funding da Frontway. Vanessa, bem-vinda. Olá, boa tarde, João. E desta vez temos notícias para as nossas startups, certo? O que é que temos aí de novo? Exatamente, foi recentemente publicado um novo regulamento com incentivos direcionados para a startup e, portanto, a ideia aqui hoje é levantarmos aqui um bocadinho do véu do que está definido, no sentido de as empresas poderem começar a preparar-se e a perceber se enquadram ou não dentro destes incentivos, de maneira a poderem preparar as suas candidaturas. Falamos aqui de incentivos específicos direcionados à competitividade da startup. Foi lançada então aqui uma nova portaria, um novo regulamento, cujo objetivo central é estimular a ignição, o reforço do investimento e o crescimento e internacionalização deste tipo de entidades, sempre numa lógica de entidades que estejam a fazer inovação, e por isso é que, ainda que sejam direcionados às PME, aqui o foco destes incentivos é, sem dúvida, a startup. Foi lançado 3 tipologias de projetos que têm aqui, ao nível quer do incentivo, mas também dos critérios de elegibilidade das entidades, diferentes nuances que fazem com que uns sejam pacotes maiores e outros menores. De uma forma global, estes incentivos são direcionados a empresas para todo o território, que estejam em qualquer parte do território nacional. É muito amplo os setores económicos, apesar de haver aqui pequenas exceções, é bastante amplo e, portanto, podemos dizer que é quase direcionado a todos os setores económicos. E, como eu já tinha dito, o foco aqui está nas PMEs, muito especificamente na tipologia das startups. Focando a primeira tipologia de projetos, os vouchers Deep Tech. Focando então aqui a nova tipologia de projetos, os vouchers Deep Tech, estes vouchers têm um apoio de 60 mil euros e são direcionados a entidades que já tenham aqui participado e tido um processo, uma candidatura aprovada no âmbito do programa Horizonte Europa, ou seja, candidaturas que são internacionais, tenham tido na fase 1 do que eles chamam o Accelerator do European Innovation Council, o resultado de Go, ou seja, de certa forma já tem aqui a validação destas entidades e dos seus projetos e, portanto, são projetos que já tiveram uma validação num programa europeu e este voucher vai reforçar aqui a importância destes projetos e dar aqui mais um pacote de dinheiro para estas entidades. Ao nível das ações elegíveis, pelo que podem ver aqui nestes pontos e também no slide seguinte, são ações que abarcam um bocadinho todas as fases de desenvolvimento da startup, ok? Aqui empresas que estejam a procurar já consolidar os seus direitos de propriedade intelectual ou que já estejam a ter custos com a certificação dos seus produtos, que estejam a fazer aqui algum tipo de investimento para poderem ter aqui uma estratégia de negócio bem especificada ou por exemplo, como aqui aparece, que sejam empresas que estejam aqui a tentar fazer aqui algum tipo de acordos com outras empresas de grandes dimensões ou a fazer demonstração dos seus produtos e a procurar parceiros a nível industrial e também empresas que precisem aqui de algum tipo de apoio na implementação de novos recursos humanos ou mesmo na definição de estratégias de como avançar para o mercado. De certa forma, o facto de haver um leque elevado de ações que podem ser financiadas no âmbito deste voucher em concreto, e apesar de estarmos a falar de um pacote de 60 mil euros, que obviamente, provavelmente não dá para fazer investimentos em todas estas áreas,
mas permite aqui abarcar as necessidades das startups a diferentes níveis e, portanto, uma startup que esteja aqui ao nível do desenvolvimento do produto, a fazer investimentos, pode canalizar este voucher com essa especificação, ou para entrar no mercado, ou para reforçar ao nível dos recursos humanos. Há aqui esta flexibilidade. Vanessa, desculpa interromper-te, mas se uma das condições é ter aprovado um projeto no horizonte 2030 a nível europeu, eu diria que há um pipeline muito pequeno, muito curto, de startups que tenham sido aprovadas, porque requer a aprovação, não é apenas candidatura, requer a aprovação, correto? Exatamente, requer que tenham tido um bom resultado e que tenham tido a aprovação. Mas eu diria que isso deve ser um número altamente reduzido de startups que se podem candidatar. Sim, por isso é que eu dizia que, e por isso é que eu propus este tema, porque eu acho que é importante, apesar de estarmos aqui a falar de 3 vouchers, a forma como eles vêm definidos tem objetivos muito concretos e percebemos isto por esta via aqui no âmbito deste voucher Deep Tech, e nos próximos 2 vamos perceber exatamente a mesma coisa. Como eles têm critérios de elegibilidade muito específicos, não vão ser poucas as empresas, pela natureza desses critérios, vão poder entrar efetivamente a concurso nesta call. Por outro lado, como está tão afunilado, muito provavelmente as empresas que reunirem esses critérios vão conseguir obter financiamento por via dos vouchers. E não vai ser, por exemplo, como aconteceu nos vouchers que era para as agendas verdes e a transição digital, que houve 5.000 empresas a entrarem e eles conseguiram financiar 400 entidades porque não tinham dinheiro para tudo, ok? Então aqui eles já puseram a coisa de outra forma, restringem as empresas que podem entrar, e eu acredito que depois de conseguirem entrar podem então obter o financiamento. Muito bem. Então, o segundo tipo de vouchers é aqui um pacote mais pequenino, 10.000 euros, porque tem aqui, lá está, um objetivo muito concreto, que é, se no outro tínhamos aqui as empresas que tinham na fase 1 deste instrumento Accelerator do European Innovation Council obtido aprovação, aqui estamos a criar incentivo, dar 10.000 euros às entidades que querem avançar para a fase 2. E, portanto, as ações elegíveis têm mesmo a ver com esta produção de elementos obrigatórios a anexar à candidatura, e também há a possibilidade de terem aqui um incentivo para haver a produção de um vídeo relacionado com o pitch que depois tem que ser apresentado. E, portanto, mais uma vez, estamos aqui a dar continuidade, porque falávamos da fase 1 e agora falamos da fase 2 deste instrumento europeu no âmbito do programa Europa. E, portanto, é um pacote pequenino, mas que tem este objetivo de vamos fazer uma candidatura e, portanto, usamos o dinheiro para poder aqui apresentar uma candidatura com recursos mais fortes e mais robusta. Uma coisa que eu ainda não referi boa destes vouchers é que está previsto que depois de aprovado o dinheiro seja libertado quase na globalidade. No anterior é primeiro 70% e depois só na fase de encerramento 30%, e neste, por exemplo, o adiantamento é mesmo de 100%, ou seja, coloca logo do lado das empresas os 10.000 euros para poderem então candidatar-se. Naturalmente, depois as empresas têm que fazer a prova de que efetivamente apresentaram a candidatura. A última tipologia de incentivos é o programa Start for Knowledge, e tem aqui um pacote de 30.000 euros e, mais uma vez, tem aqui uma condição muito específica, porque o que se pretende é que estejamos a falar de empresas que sejam detidas por alguém que está ou que nos 2 anos anteriores esteve inscrita na universidade, ou seja, estamos a falar de alguém que seja investigador numa universidade ou mesmo docente. E, portanto, aqui a lógica é mesmo de criar incentivos para startups
que tenham esta proximidade à universidade e que possam ajudar a fazer a transferência de conhecimento para outras empresas. E, portanto, o que se fala aqui tem mesmo esta condição de entrada, e por isso, quando vemos o objetivo, fala em estimular a criação de startups no meio académico, ou seja, as startups estejam ligadas à investigação e desenvolvimento e a docentes à área da investigação, de forma a que depois isso possa ser feita a transferência para o tecido empresarial português. E, portanto, o que falamos aqui no âmbito deste voucher tem realmente aqui a ver com a criação inicial destas startups, e por isso é que fala aqui em programas de ignição, incubação e aceleração, como os que a própria Startup de Sintra proporciona às startups, estudos de início e de preparação da atividade, a participação em feiras e eventos, depois investimentos relacionados com a definição da estratégia de marketing e a criação de elementos para que possam dar visibilidade a esta empresa, o desenvolvimento de projetos pilotos de demonstração do negócio ou do seu serviço-produto e também a participação em projetos de investigação e desenvolvimento. Portanto, aqui falamos mesmo da criação de uma nova startup que possa, então, estar ligada à academia. Para qualquer uma destas medidas ainda não estão lançados os avisos em concreto, não é? Isto foi lançado muito recentemente, este regulamento, e agora estão a ser preparadas quer pela ANI, quer pelo IAPMEI, porque dependendo do voucher vamos ter aqui diferentes entidades que vão ser o organismo intermédio a geri-las, e portanto o que neste momento estão a ser preparados é os avisos de candidatura, e portanto eu julgo que é bastante relevante que as empresas possam perceber efetivamente, e aqui deixámos dos traços largos do que é cada um destes programas de incentivos, mas para que, passado aqui os critérios de elegibilidade, elas possam depois avançar com as candidaturas, está bem? Portanto, agora terminava só aqui deixando então os nossos contactos. Mais uma vez, nós estamos aqui a procurar estar em cima das novidades e a tentar passar esta informação. Depois estou inclusivamente a preparar também aqui mais um artigo de blog para que possa esta informação vir detalhadamente escrita, porque sinto que isso ajuda as entidades a poderem depois perceber onde é que se podem focar e se cumprem ou não os critérios de elegibilidade. Boa. Este último programa Start from Knowledge, direcionado para alunos universitários, seja alunos universitários ou docentes, parece-me uma ótima estratégia. Pelo que percebi, não está ainda definida a dotação orçamental, portanto diz que o apoio é efetivamente de 30 mil euros, mas não dizem qual é o montante total que têm disponível. Não, este pacote de incentivos para a startup foi lançado no âmbito do programa Acelerar a Economia, e faz parte de um conjunto de 70 medidas que integra esse programa, certo. E ainda não foi definido qual é que é a dotação orçamental para cada uma destas submedidas que estão dentro deste voucher de startup, porque realmente esta é uma publicação do final do mês de fevereiro e estamos aqui mesmo ainda na fase inicial de definição. Eu acredito que ainda leva aqui um bocadinho a perceber-se, a serem publicados os avisos, ainda que, por exemplo, eu tenha visto já por parte da ANI informação que já estão realmente a trabalhar nisso, portanto pode ser uma coisa que apareça brevemente, mas só aí é que vamos ter a noção de que dotação é que existem, mas como vemos, é muito direcionado às entidades a que eles querem apoiar, não é? Pelos critérios de elegibilidade. Sim, e, portanto, se calhar não vai ser tão lato. Claro, não, os dois primeiros, é claro, que foi feito à medida para os projetos que estão de alguma forma num pipeline já muito avançado a nível europeu, portanto são projetos de alta qualidade, porque já tiveram todo esse escrutínio e se conseguiram passar para a fase 2
a nível europeu é porque as coisas já estão muito avançadas, portanto faz sentido que tenham um projeto à medida, porque vão ser poucas equipas e assim conseguem facilmente abrir o apoio. O meu único receio, Vanessa, é que neste programa Start From Knowledge cometam o mesmo erro que cometeram no outro anterior. A intenção é boa, vamos criar um voucher para startups de 30 mil euros na altura em que as startups podiam candidatar. Qual foi o problema? Aquilo não estava muito bem definido, o que era, o que é que não era, qual era a meritocracia do projeto em termos de um ranking daquilo que serão as competências fundamentais ou aquilo que de alguma forma o programa se pretende a estimular, não é? Então surgiram candidaturas de todo o género, mas alguma entupiram completamente os serviços e depois eles não conseguiram dar vazão. Ainda há equipas, eu tenho equipas que fizeram a candidatura para o Startup Voucher há 2 anos e ainda não obtiveram uma finalização do processo. Sim, já os projetos morreram, não é? Sim, já deixou de fazer sentido o que lá está, 2 anos depois escrito. E depois também as empresas que se candidataram, por exemplo, nós tivemos alguns casos de empresas que claramente, como eram tantas as entidades a concurso, o que eles fizeram foi, assim que havia um pequeno pormenor dos critérios iniciais de elegibilidade, eles excluíram logo a candidatura, nem sequer viram o projeto, viram o projeto. Exato. E portanto, e mesmo assim as entidades, passado 2 anos é que começam a ter agora os resultados. Eu acho que efetivamente espero que esteja, tal como acontece para os outros, aqui definido quais é que são os critérios mais apertados, porque repara, nos outros eles até especificam que são para a área de Deep Tech, portanto não há de haver muitos projetos de Deep Tech, estamos a falar de inteligência artificial, robótica, realidade aumentada, realidade virtual, blockchain, são áreas muito específicas e eles aqui estão a dar a sensação que é outra vez muito generalista. Ora, se são alunos que estão na faculdade, alunos que estiveram na faculdade nos últimos 2 anos, docentes, investigadores, quer dizer, o mundo é enorme. Se tu não fazes um bocadinho um foco claro de, olha, é para este tipo de tecnologias, para este tipo de áreas, vai acontecer o mesmo. Vai acontecer o mesmo. Candidaturas e vão fazer 5 mil candidaturas outra vez e depois eles obviamente não têm equipas que consigam responder em tempo útil e pronto, e os projetos depois pecam a parte de um bom princípio, mas depois operacionalmente a coisa ainda vai sair uma portaria mais específica sobre o programa, o que é que... Não, agora com base nisto já temos o regulamento e o regulamento vem todos os critérios de elegibilidade sem focar realmente nessa questão das dotações. Agora isso vai ser complementado mesmo pelos avisos e nos avisos é que nós vamos perceber qual é que é a dotação e se eles especificam melhor qual é que é o objetivo em concreto daqueles projetos para tentar resolver esse problema que houve e de certa forma desvirtuar a lógica dos vouchers, que é simplificar, dar o dinheiro rápido e ter usar poucos instrumentos de fiscalização, não é? Exato. Isso é o princípio do voucher, é uma espécie de cheque, ou seja, apresentamos um projeto, tem estas características, dão-nos o cheque, nós executamos e rapidamente fechamos o processo. Exato. E o que tem acontecido nestes vouchers que às vezes são lançados, como é de facto tão ampla a possibilidade, depois acaba por haver muito mais candidaturas e não haver a capacidade de resposta dos organismos. Claro. Vamos esperar, mas exato. Da nossa parte nós vamos continuar a acompanhar e sempre que houver notas através do nosso site, do nosso blog, vamos aqui e também nas nossas redes tentando atualizar a informação e se houver assim que houver avisos, voltamos a encontrar, certamente. Muito bem. Meus caros, para quem quiser, já sabem, contactem a Vanessa Delgado, nós vamos deixar na descrição as informações de e-mail e os contactos para poderem entrar em contacto e agendarem reuniões para começarem a preparar as coisas. Obrigado por terem assistido e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Fiquem bem. Obrigada, até à próxima.